JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um repórter investigativo que tem em seu currículo inúmeras reportagens policiais de grande repercussão. Advogado e jornalista, começou sua carreira no rádio e há 25 anos exerce suas funções no jornal A Tribuna. Autor de 2 livros, falo de Eduardo Veloso Fúcsia. Querido, tá tudo certo? Que bom que você tá aqui. Você deixou 1000 afazeres para estar olhos nos olhos comigo. Mas eu que fico agradecido e lisonjeado. É uma honra o convite. Um abraço, Clara. Um abraço também, JB. Muito obrigada, querido. Deixa eu dizer para você, jornalista e advogado, se especializou em reportagem investigativa. Veloso, foi devido a algum acontecimento, uma opção, vocação? Por que você enveredou por essa área? O que aconteceu? Eu acho que o universo conspira, né? Quando você tem uma vocação, gosta daquilo que faz efetivamente, acho que o universo todo conspira para os caminhos naquele segmento desejado se abrirem, né? Foi assim que aconteceu comigo. E recordo que quando eu era, assim, de tenra idade, eu admirava muito meu avô, assinante assíduo do jornal O Estado de São Paulo. Na época morávamos em São Paulo e ele todo dia tinha aquele hábito da leitura e eu acabava me alfabetizando lendo o jornal, lendo o Estado de São Paulo. Isso daí também acabou sendo uma grande influência para minha vida. Sem dúvida, porque você, jornalista e advogado, ambos têm que saber escrever e gostar de ler, né? Senão... Sim. Agora, as coberturas que você faz normalmente são de grande repercussão na mídia, como eu falei. São casos que chamam a atenção mesmo da própria população. Eu queria saber se você se envolve emocionalmente nos casos. Não, a gente procura tratar assim a cobertura profissional mais técnica possível, até para que a gente possa ter assim serenidade, sobretudo imparcialidade, né, na cobertura. Por mais chocante que o caso seja, a gente não procura assim emocionalmente se envolver, porque aí, havendo esse envolvimento, tudo vai prejudicar, assim, uma cobertura isenta. Agora, você teria como destacar alguns, digamos, dos mais difíceis dos últimos tempos? Porque você tem uma carreira já longa, consolidada. Eu digo assim, digamos, nos últimos tempos. Você citaria, ou mesmo de antigamente, quando você quiser, alguns casos mais difíceis de trabalhar, que a gente possa chamar assim, Veloso? Olha, o tempo vai passando e vão se acumulando casos e mais casos e acaba ficando difícil declinar, apontar um caso. Mas um caso que me chamou muito a atenção nesse meu tempo de carreira foi aquele caso da estudante de Direito, segundanista, que acabou sendo condenada pelo assassinato dos pais. Crime esse que ela planejou e executou junto com o seu namorado na época, um adolescente de 17 anos. Esse caso da Andréia, que foi aqui em Santos, podemos dizer que foi, entre aspas, a precursora do caso da Suzane, que Exato. Veio a acontecer tempos depois. 2 meninas de classe média alta, universitárias, bonitas, que tinham de tudo, do bom e do melhor, e que por um objetivo, um interesse patrimonial, planejaram a morte dos seus próprios pais com os namorados, né? Isso não se esquece, né? Isso não se algo esquece. Marcante demais, né? Foi um caso muito marcante. Agora, você já sentiu medo de trabalhar em algum dessas reportagens, dessas suas matérias, coberturas? Já sentiu medo, Veloso? Olha, com toda a sinceridade, isso é uma pergunta recorrente que se faz, mas eu acho que quando a gente trabalha assim, bem consciente do seu dever, do seu papel profissional, como eu lhe falei, né? Sem
ter aquele ânimos de defender, muito menos de acusar e muito menos de julgar, mas apenas e tão somente de informar e bem informar, eu acho que a gente ganha respeitabilidade até por parte de quem acaba sendo protagonista de nossas reportagens e numa situação assim, diríamos assim, muito chata e desconfortável. Mas essas pessoas acabam reconhecendo que no final das contas fizemos nada além do que o nosso dever profissional. Agora, veja, você, óbvio, é jornalista, você investiga, você participa da investigação, melhor dizendo. Agora, esses crimes bárbaros, nós já falamos da menina que matou os pais e outros. Você, como pessoa, tá? Não, lógico que você não é um psiquiatra, não é ninguém para me dar essa opinião categórica. Eu digo, você, como pessoa, quais os motivos que você tem percebido em quem comete esses crimes, esses delitos tão fortes, tão... o que levam as pessoas a cometer esses ilícitos? O que você vê por aí? Então, no caso específico dessa menina aqui de Santos, da Suzane lá da capital, o que a gente vê é uma doença de caráter, né? Porque são crimes assim... marcados pela crueldade, pela frieza, pelo calculismo, né? Pelo interesse patrimonial. Mas muitas das vezes, para não dizer a maioria das vezes, o que nós vemos é que no Brasil, o que acontece é que o criminoso, quando eu falo criminoso, é aquele criminoso contumaz, que faz do delito o seu meio de vida. O criminoso, ele tem certeza da impunidade, ele não acredita na eficácia da lei, ou ele sabe que se for preso e processado, e até, quiçá, condenado, pouco tempo fora de circulação ficará. É verdade, pura verdade, que isso acontece no crime, acontece na política hoje e por aí afora. Agora, você vê, você está há 25 anos, tudo bem. Eu queria saber, a motivação do crime para você piorou, isto é, são cometidos mais ainda por motivos torpes do que antigamente. Você vê, no Rio de Janeiro, há um confronto armado a cada 2 horas. Qual é a mudança? Olha só que ponto nós chegamos na motivação do crime que você viu do início para cá. Não te parece que hoje é o crime pelo crime, é fazer o mal pelo mal? Não existe como antigamente existia um motivo assim. Não, matou porque estava com fome, ou roubou porque estava com fome. Qual é a motivação hoje? Me parece tudo tão torpe. Correto, isso aí é um raio-x verdadeiro, e o que a gente pode acrescentar é que o cenário atual é que o crime ele não permite mais carreira solo ao criminoso de antigamente. Hoje o crime ele é uma empresa, Crime SA, e essa empresa ela tem como funcionários os delinquentes, que são meras peças de reposição. Então isso se vê muito notadamente no tráfico de drogas. Antigamente a gente poderia enumerar, até mesmo aqui na região, uns 5 grandes traficantes, cada qual com a sua área de atuação. Tinha aquele que só mexia com maconha, aquele que só mexia com cocaína, crack nem existia, tinha aquele que só lidava com o tráfico doméstico, outro com o tráfico internacional. Hoje existe o primeiro comando da capital, que tem a hegemonia da venda de drogas doméstica e também para fora do país, né? Porque o PCC hoje não é só uma facção, ele já está num estágio de pré-máfia, como a Nhandrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra. E o que acontece? São organizações que fazem fortes e que fazem do crime o meio de vida. Então o objetivo não é a torpeza, o objetivo é patrimonial, é dinheiro. E para se manter e ampliar esses tentáculos, essas facções elas estão conseguindo grande espaço no poder legislativo,
no poder executivo E também no poder judiciário. sim, que é o pior. E também no poder judiciário. Pura verdade. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Você é advogado, como nós já falamos, aflorou em você o direito com esse seu blog jurídico que você lançou agora, vadnews.com.br, que eu quero deixar no ar, que ele está ótimo, por sinal. Aflorou, advogado? Aflorou, isso daí já era um anseio antigo, porque eu acho que, embora a internet ela não tenha, assim, barreiras, não tenha limites geográficos, mas faltava aqui na região um site jurídico, né? Sim. Um site jurídico. E verdadeiro, porque tem muitas coisas na internet, entendeu, que estão inventadas. Então, era um anseio nosso, e esse site ele não é restrito à área penal. Muito pelo contrário, ele está aberto para qualquer tipo de área, previdenciária, trabalhista, civil, tributária, empresarial, marítimo, e a gente é um passo a cada vez, mas o site ainda não tem um mês, né, de atividade, mas estamos sentindo uma boa receptividade e um crescimento constante da audiência. Não, está muito sério. Eu vi, antes de entrevistar você, achei que está muito sério, com matérias muito boas já. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre reportagem policial, um jornalismo peculiar, que é um dos seus livros. E outro, Naldinho, uma história sem final, que não teve final mesmo. Afinal, não teve final, né? Está em aberto, né? Está em aberto. Bom, o primeiro livro, o Reportagem Policial, um Jornalismo Peculiar, foi um livro que a gente fez notando a carência da literatura específica desse tema. Sim. E a gente fez esse livro para que tivesse uma pretensão de servir como um auxílio aos estudantes de jornalismo. O que muito nos envaidece é que universidades pelo país afora, universidades federais inclusive, já adotaram esse livro em sua bibliografia na cadeira de jornalismo investigativo. Algumas faculdades no curso de jornalismo têm essa disciplina, né, de jornalismo investigativo, e algumas universidades, para nossa honra, nossa satisfação, acabou adotando em sua bibliografia esse livro. O outro livro, que foi lançado em 2014, Naldinho, uma história sem final, ele já teve um viés mais assim jornalístico, de contar uma história cujo final ainda está em aberto. Naldinho desapareceu, e há quem diga que ele foi eliminado por rivais, mas há quem diga que ele, de alguma forma, fez um acordo com esses rivais, acordo que envolveu cifras elevadíssimas para a manutenção da sua vida, e como poder econômico não lhe faltava, é possível sim que ele esteja muito bem vivo, usufruindo tudo aquilo que ele ganhou, auferiu, né, com as suas atividades criminosas. Evidentemente, o paradeiro dele é desconhecido. Oficialmente, ele é dado como foragido da justiça, até porque contra ele recai uma condenação superior a 33 anos de reclusão. E é uma história que está sem final. E se a gente souber algum desdobramento, talvez próximo, tenha um volume 2 aí. Volume 2. Não, e da forma como você colocou, tá super empolgante a história, sabe? Você começa e você quer terminar sabendo mesmo que a história não tem fim. Qual é a palavra que conduz a sua vida? Uma palavra é acreditar. Muito bom. Obrigada, Veloso. Sucesso nessa sua caminhada tão bonita, com tantas vitórias e fazendo bem a tantas pessoas, porque você, nesta sua busca pela verdade, sem dúvida, tá beneficiando a muita gente que sofre por não encontrá-la. Por não encontrar essa verdade. Então, sucesso para você, meu querido, hoje e sempre. Tá bom, eu que agradeço o convite, a participação. Um abraço para você, ao JB e aos
telespectadores. Obrigada, Tá bom? querido. JB, eu acabo de conversar com este repórter investigativo de grande prestígio na cidade, Eduardo Veloso Fúcsia. Eu, para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.